Este vídeo apresenta evidências de que a criação do Estado de Israel esteve diretamente ligada à influência da família Rothschild. Aqui veremos Lord Rothschild IV assumir que houve todo um projeto das federações sionistas com influência de sua própria família, no caso Lord Rothschild II, ou seu tio Walter, na criação do Estado de Israel. Falaremos da Declaração de Balfour, que foi uma carta de 2 de novembro de 1917 do então secretário britânico de Assuntos Estrangeiros Arthur James Balfour, dirigida ao Lord Rothschild, líder da comunidade judaica no Reino Unido, para ser transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha. Vale lembrar também que 1917 foi o ano do fim da Primeira Guerra Mundial e também o ano da Revolução Comunista na Rússia. A história oculta nos conta que a Alemanha havia feito um armistício na Primeira Guerra e proposto paz para a Grã-Bretanha. Então, os sionistas interviram e disseram que iriam influenciar a política norte-americana para fazer com que os Estados Unidos entrassem na guerra a favor da Grã-Bretanha e então ajudá-los a vencer a guerra, uma vez que eles estavam naquele momento em desvantagem. Em troca, os sionistas pediam o compromisso da realeza inglesa em entregar a Palestina britânica, território que então era uma colônia britânica, para a criação do Estado de Israel. E a história conta que o presidente americano da época, Woodrow Wilson, quebrou suas promessas, então, de não entrar na guerra, que havia sido sua proposta de campanha para a reeleição, que dizia basicamente: não mandaremos nossos filhos para a guerra. E foi então apoiar a Tríplice Entente, que era o lado da Primeira Guerra Mundial, formada por Reino Unido, França e o Império Russo, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. E nós sabemos que, com a entrada dos Estados Unidos, o jogo virou e a Tríplice Entente venceu a guerra. Vamos então analisar essa entrevista onde Rothschild reconhece que sua família de fato é sionista e atuou politicamente para a criação do Estado de Israel. A reflexão que deve ser feita é: será que estamos falando de uma profecia bíblica ou meramente de jogos políticos? E será que esses jogos políticos representam a vontade de Deus, como afirmam muitos cristãos, principalmente protestantes, que defendem a criação desse Estado, a manutenção das políticas atuais, que são bastante criticadas pela comunidade internacional? Possui 67 palavras, tem 100 anos de idade e mudou a história do Oriente Médio e do povo judeu. A Declaração de Balfour, a expressão do governo britânico em apoio a um lar judeu na Palestina, foi enviada pelo ministro britânico do exterior Arthur Balfour a Lord Rothschild II. Estou aqui para falar com Lord Rothschild IV sobre a Declaração Balfour e o que significa para a Grã-Bretanha, o povo judeu e a família Rothschild. O Escritório Exterior, 2 de novembro de 1917. Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. É possivelmente a carta mais famosa na história moderna judaica e começa com 3 palavras: estimado Lord Rothschild. Por que essa carta foi enviada pelo secretário do exterior ao seu tio Walter? É uma pergunta interessante, porque ele se interessou pelo sionismo e creio que foi por essa razão. Foi primeiramente um movimento do leste europeu, mas eles nunca deixaram claro
quem estava encarregado do movimento. E também ocorria na Grã-Bretanha. E eles sentiram que a família Rothschild era quem eles deveriam endereçar a carta. E Walter era o Lord Rothschild e era um sionista. E essas foram as principais razões. E assim que Walter recebeu a declaração de Balfour, e eu tenho uma cópia aqui, pergunto se pode lê-la para nós. Sim, é claro. Deixe-me pôr as minhas lentes para lê-la de forma adequada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. E aqui está a declaração de Balfour. O que você sente quando olha para ela? É um dos momentos mais extraordinários na história do povo judeu. Levou 3.000 anos para chegar a isso. A família Rothschild, desde então, tem realizado 2 papéis, porque não foi apenas liderar a diáspora judaica. Também teve um papel muito significativo nos primeiros anos do estabelecimento das comunidades pioneiras em Israel. E apenas gostaria de falar por um momento de sua prima Dorothy, que em uma idade extremamente jovem teve um papel crítico e de facilitadora para Jane Wiseman. Bom, ela se casou com meu primo Jimmy quando tinha 17 anos. Bem, aqui está a sua prima Dorothy. E desde sua adolescência, ela apoiou bastante a Israel. Sim. Sim, apoiou muito. Ela adorava seu marido, que estava comprometido com a causa. E foi por causa dele que ela se interessou, e quando o fez, fez com muita paixão. E depois de sua morte, ela se interessou ainda mais. Ela só queria levar a cabo os desejos dele. Jane Wiseman foi um dirigente sionista britânico muito importante e primeiro presidente do Estado de Israel. E você pode ver as cartas dela a Wiseman e de Wiseman a ela, quando ela tinha apenas 17 anos. E o que ela fez foi crucial e importante. Conectou Wiseman com a elite britânica. Eu acho que ela também o treinou em como lidar com eles, diz o entrevistador. Sim, sim, ela disse a Wiseman como ingressar na elite britânica. Bem, aqui estou nos arquivos, onde há um tesouro de documentos da época da Declaração de Balfour. Nós temos a correspondência entre a jovem Dorothy e seu esposo James. Aqui temos cartas descrevendo seus acordos com líderes sionistas, seus conselhos e sugestões a respeito das conferências do movimento sionista. E aqui temos uma carta da jovem Dorothy enviada ao Dr. Wiseman, onde ela fala de encontros que ela conseguiu para ele e, como podemos ver, ela ajudou a treiná-lo e prepará-lo para enfrentar as altas esferas da sociedade britânica para então avançar na causa sionista.